Anjo da guarda. O que é o anjo da guarda? Quem é o anjo da guarda? É algum espírito ancestral que nos acompanha? É um guia espiritual que nos acompanha? Ou por acaso é um espírito enviado por Deus para nos guiar? Os anjos sempre foram vistos como mensageiros. Vamos, de uma vez por todas, saber quem é e o que é o nosso anjo da guarda, para enfim sabermos como nos dirigir e irmanarmos com ele. Os anjos segundo o catolicismo. De acordo com a doutrina católica, os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e voltadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas, por sua própria natureza, de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Estão, por assim dizer, no primeiro plano de criação, contrastando com o último onde a vida é puramente material. E, entre os dois, medianamente existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos ligados a corpos materiais. Os anjos segundo o Espiritismo. Diz Kardec, ainda no livro O Céu e o Inferno, que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. Até este ponto, vemos a concordância com a visão católica dos anjos. A diferença crucial está no fato de que, conforme o ensinamento dos espíritos, todos os seres possuem uma centelha divina, a essência do próprio Criador em cada um de nós. Portanto, ninguém é privilegiado na criação. Todos temos que trilhar o caminho da evolução espiritual a fim de manifestarmos nosso potencial divino. Kardec prossegue, dizendo: as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços, todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até ao estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento, felicidade que consiste, não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Portanto, entre os anjos, ou espíritos puros, existem aqueles que participam de tarefas grandiosas, como o planejamento e coordenação dos mundos, até aqueles mais próximos da nossa condição espiritual. É importante ficar claro que todos os seres têm como destino a angelitude. Até a pessoa mais cruel um dia praticará o bem tanto quanto os anjos. Ela pode se demorar milênios incontáveis encarnações na perturbação e no mal, fruto da ignorância, mas sua evolução é inevitável. Os anjos, independente do grau evolutivo em que se encontram, são espíritos evoluídos, e nós, como também somos espíritos, seremos um dia tão puro quanto os anjos, conforme vamos evoluindo. É claro que isso não vai acontecer de repente, nesta encarnação, pois é fruto do trabalho de aprimoramento ao longo das várias encarnações e na vida espiritual. E os anjos da guarda? Eles são espíritos que protegem a nós e a nossa família dentro das leis divinas. Mas, que espíritos são esses? Por que eles aceitaram esta tarefa? Quando desencarnamos, nosso corpo físico morre, mas a consciência, o espírito, continua existindo, só que
Nos planos mais sutis da realidade, continuamos com os mesmos vícios e virtudes, afetos e desafetos. Apenas mudamos de endereço. Sem o corpo físico, passamos a nos manifestar diretamente através do corpo astral, que é um corpo mais sutil e que tem, normalmente, a mesma aparência do extinto corpo carnal. Isso significa que, mesmo mortos, continuamos muito ligados à vida que tínhamos aqui na Terra, vinculados a certas pessoas que deixamos para trás, seja por laços de ódio ou de amor. A maioria dos espíritos recém-desencarnados ainda está muito apegada à família terrena e nem sempre está em condições de auxiliar seus familiares. Muitos sofrem pelo apego aos seus parentes consanguíneos e se negam a deixar o ambiente doméstico. Estes não podem ser considerados como espíritos protetores ou anjos da guarda, mas como espíritos sofredores que necessitam de auxílio e oração. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, encontramos a seguinte orientação: por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha, como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ele acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Portanto, quanto maior for o equilíbrio em que o espírito desencarnado se encontra, maior será sua liberdade de ação dentro, é claro, das leis de Deus. O anjo da guarda, que normalmente nos auxilia nos momentos difíceis, é um espírito que possui algum tipo de laço afetivo conosco. Esses laços são muito antigos, de encarnações passadas, e devido ao grau de equilíbrio espiritual, recebe a missão de nos orientar. Não são nossas babás, ou seja, não realizam aquilo que é nossa obrigação, mas podem atuar junto a um espírito protetor familiar que deseja nos ajudar. Às vezes, quando o espírito que atua como nosso anjo da guarda precisa partir para outras tarefas, outro espírito pode assumir seu posto. Ou seja, o trabalho de proteção espiritual tem um tempo limitado e é mais intenso na fase infantil da pessoa encarnada.